Uma vida na vila. Parte 6. Depois dela ter recebido as ordens de seu mestre, Aura tinha estado em seu juízo final o tempo todo. A proposta de seu mestre era brincar com as crianças para aprender os costumes dos elfos negros. No entanto, dúvidas sobre essa proposta surgiram em sua mente. Não era como se as crianças não soubessem quais eram os costumes, ou que fossem um povo sem costumes, mas ela tinha a sensação de que seria absurdo pensar que poderia entender os costumes dos elfos negros, pelas coisas que aprenderia com as crianças. As coisas que ela aprendeu com os adultos não seriam os costumes dos elfos negros que vivem neste mar de árvores. Ela achava que era perigoso aprender com as crianças, mesmo que elas não soubessem quais eram os costumes corretos para uma comparação adequada. Abrigar uma visão equivocada dos costumes pode ser típico para crianças, mas eu me pergunto se esse foi o objetivo para o qual foi enviada. Nesse sentido, seria mais infantil. Ela só pode estar pensando demais. No entanto, sempre use sua cabeça. As palavras que Albedo lhe disse antes de sua partida piscaram em sua cabeça. Agora, ela e Mare eram os únicos que serviam seu mestre. Como esse era o caso, como representante dos guardiões, ela não deveria mostrar vergonha e usar a cabeça para pensar em todos os tipos de coisas. Ela agarrou seu colar de bolota dourada, invocou seu poder e se dirigiu a Mare. Ela então recebeu uma resposta imediata. Sim, eu também acho. Mare, que respondeu, não estava segurando seu colar. Isso porque quando o remetente o invocava primeiro, a ativação do item era uma ação necessária, mas não era necessário que o receptor o fizesse, nem mesmo para continuar a conversa. Se é assim então, provavelmente há algum objetivo além de apenas brincarmos juntos para aprender seus costumes afinal. O que diabos você acha que poderia ser? Já que a Insama disse a palavra amigável, quando ele veio para esta vila, poderia ser parte disso. Porque se brincarmos com as crianças tornará um apelo à ideia de que somos amigáveis. Isso também pode ser parte disso, mas, talvez nós vamos receber as crianças. Ok. Se for isso, não seria melhor conquistar os adultos? Eu pensei que eles eram apenas um incômodo, mas havia caras que pareciam que poderiam ser facilmente conquistados. Eles estavam começando a entender cada vez menos o significado por trás deles brincarem com as crianças. Se for esse o caso, eu me pergunto se a Insama está pensando em usar as crianças para fazer algo. Aura disse a Mare enquanto olhava para as costas das 6 crianças andando na frente delas. Eram seres fracos, frágeis, e também não eram de alto status social. Era um mistério onde estava seu valor de utilidade. Que tipo de uso eles têm? Reféns? Eu não posso negar completamente essa possibilidade, mas eu realmente não acho que é isso. Crianças, usando crianças para coletar informações. Mas eu me pergunto que informações as crianças saberiam. Isso mesmo, não é? Era um pouco difícil imaginar que informações que apenas as crianças possuíam seriam importantes. Ou será que ele também queria as informações das crianças porque as informações já haviam sido analisadas de vários ângulos? Quero dizer, vamos lá, não é tudo o que você está fazendo é apenas derrubar todas as minhas ideias. Você não tem nenhum palpite que faria você dizer é isso, ou alguma coisa. Depois de um curto período de tempo, a voz de Mare mais uma vez ecoou em sua cabeça. Ele poderia estar pensando em levar essas crianças para Irhantel? Entendo, pode ser isso, mas se for esse o caso, não seria melhor levar os adultos afinal? Crianças que realmente não sabem muito sobre as coisas são mais fáceis de conquistar, ou algo assim. Talvez ele esteja pensando em levar não apenas as crianças, mas todos na vila. É isso? Mas você sabe, se o alvo são todos os elfos negros da vila, eu não acho que ele nos diria para brincar com as crianças para nos aproximarmos deles. Se fosse como Mare disse, eles estariam trabalhando para conquistar os adultos também. Poderia ser diferente se as opiniões das crianças tivessem muito peso, mas nos 3 dias em que Aura ficou na aldeia, ela não viu nenhuma indicação disso. Por mais que pensasse sobre isso, não conseguia acreditar que as crianças tivessem algum valor especial. Então, eu me pergunto se é realmente apenas cultivar relações amigáveis e coletar informações das crianças afinal. Acho que é tudo isso, mas quando você pensa sobre isso, certamente pode ser apenas isso. Quero dizer, é frustrante, mas nada mais me vem à mente, exceto que, os adultos podem ficar de boca fechada, mas por serem crianças, eles simplesmente deixariam a informação escapar. Sim, se eu fosse a Insama, que realmente valorizasse a informação, essa seria uma ideia que eu teria. Então nós temos que trazer todos os tipos de assuntos, não é? Faça o seu melhor, irmã. Boa sorte para você também. Se formos apenas nós dois, podemos falar normalmente, então temos que praticar, você sabe. Isso é só porque estamos usando o colar. As crianças andando na frente deles pararam.
Em um canto da aldeia, não havia nenhum equipamento de recreio para ser encontrado, nem parecia que havia algo em particular ali. É claro, Aura sabia que esse tipo de equipamento não estava em nenhum lugar da vila por causa de suas caminhadas habituais ao redor. Não, Aura reconheceu que suas próprias ideias estavam erradas. Era perfeitamente possível que uma das crianças aqui pudesse usar magia para produzir equipamentos de playground. Em seu alcance sensorial como Ranger, ela detectou que um adulto os observava, uma pessoa. Oh, é aquele cara. Ele está me observando de novo. Quem é ele? Não olhe para ele. O melhor guarda florestal desta aldeia está às nossas 10 horas. Aquele cara, desde que eu vim para esta aldeia, ele ficava olhando para mim às vezes, certo? Mas ele não se aproximaria de mim. Talvez eles estejam tendo alguma suspeita de você, mas por eles não terem nenhuma evidência concreta, eles estão mantendo você sob vigilância. Algo assim. Algo assim. Tenha cuidado para não fazer nada que os faça suspeitar de você também, Mare. Temos que informar a Insama sobre isso mais tarde. Aura tentou ignorar o homem. Ele provavelmente pensou que um excelente patrulheiro como ele não seria notado, ou talvez seu objetivo fosse se deixar ser notado, talvez ele pretendesse mantê-lo silenciosamente sob controle, deixando-o saber que estou de olho em você. Era irritante, mas ela não podia matá-lo. Se ela fosse matá-lo, seria com a permissão de seu mestre, e ela teria que criar um conjunto de circunstâncias em que parecia que ele havia sido morto pelo Anquilorsus ou alguma outra fera mágica. Ela então teria que inventar um álibi simples. Bem, isso poderia ser feito facilmente se você fosse Aura a domadora de bestas. Então, o que estamos fazendo em um lugar como este? Ok. Vamos brincar de casinha. O menino maior disse em voz alta. Era como se ele estivesse tentando fazê-los concordar através da pura energia com que ele disse isso. Brincar de casinha. Claro, Aura sabia que tipo de jogo era aquele. É um tipo de role-playing, certo? Se bem me lembro, Bukubuku Shagama-sama se arrependeu quando Peroroncino-sama disse que eu quero ser o bebê e ter mamãe esfregando minha cabeça e me dizendo que tudo vai ficar bem. É isso que vamos fazer. Aura se imaginou esfregando a cabeça de Chautiar e dizendo lá, você ficará bem. Ah, então algo assim, mas eu vou fazer isso, ou eu vou ser aquela que está recebendo. Ainda seria bom se ela tivesse que assumir o papel de mãe, mas ter o papel do bebê era embaraçoso. Ou, em vez de ser apenas uma encenação, não seria um insulto a Bukubuku Shagama-sama se ela, que foi criada como guardiã de andar pelos seres supremos, desempenhasse o papel de um bebê. Embora Yamaiko-sama e Ankoro Moshimoshi-sama tenham rido quando ouviram sobre as ações de Peroroncino-sama, Bukubuku Shagama-sama pode ficar com raiva de mim. Era simples o suficiente dizer que ela não queria jogar esse jogo. No entanto, para coletar informações e também soltar as línguas, pode ser necessário que ela concorde com isso. Todo mundo era igual a esse respeito. Digamos que alguém aceitou sua proposta versus alguém que a rejeitou. De quem você gostaria mais? Além disso, aqueles que jogavam os mesmos jogos juntos geralmente podiam se tornar amigos. Por outro lado, o que aconteceria se ela dissesse que não queria jogar esse jogo? Se fosse esse o caso, Aura não tinha a confiança de que poderia fazer uma boa sugestão se lhe perguntassem que jogo eles iriam jogar então. Aura poderia sugerir alguns jogos para jogar. Por exemplo, corridas a pé, arvorismo, luta de espadas e assim por diante. No entanto, esses tipos de jogos foram claramente decididos por diferenças em quão bom você era em jogá-los e muito mais. Além disso, não deveria haver nenhuma criança que pudesse ficar ombro a ombro com Aura e Mare, especialmente Mare, em termos de habilidades físicas puras. Se fosse esse o caso, seriam jogos chatos que tinham uma conclusão precipitada. Para animá-los, eles podiam simplesmente os deixar ganhar. Mas, era do conhecimento geral que Aura expulsou o Anquilorsus Lord. Se uma pessoa tão forte assim começasse a dizer, oh não, eu perdi, em uma corrida a pé, ou algo assim, então até uma criança deveria perceber que estava ganhando, apenas porque a outra pessoa queria agradá-la. Se o relacionamento deles pudesse ser aprofundado através de algo assim, então essas crianças teriam que ser pessoas de grande caráter. Então, se você perguntasse a ela se havia a opção de não jogar, isso seria impossível. Porque seu mestre absoluto lhe disse para ir brincar. Se fosse esse o caso, irmão, você poderia ser. No lugar para onde ela estava olhando, Mara estava com uma expressão de assustado no rosto. Ele provavelmente se lembrava das mesmas coisas que ela e chegará à mesma resposta. Aura usou toda a força de seu corpo para dar ao assustado Mare seu melhor sorriso. Isso é como uma missão de nível extremamente alto, Mare.